Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sei que eu tô parecendo um besouro com esse óculos, eu tô sem máscara aqui pela primeira vez, mas eu vou aparecer com esse óculos porque assim. E é isso, toda vez que eu estiver falando sobre algo realmente sério, eu vou utilizar esse óculos. Então eu quero que vocês passem nos meus reacts aí, que eu faço react de anime, às vezes de vídeos de youtubers, de música e é isso, cara. Só que algumas vezes aqui eu trouxe vídeos sobre a palavra de Deus. Eu trouxe aqui um vídeo sobre um desenho da Record de Jesus e também trouxe aqui vídeos de bandas gospel que eu acho boas, inclusive, né? No caso eu só trouxe o Retórica e o Oficina G3, mas eu gosto de outros grupos também. Hoje eu vou falar um pouco sobre a importância da Bíblia, gente. Primeiramente, vocês entendam que na própria Bíblia está escrito que cada um tem o livre-arbítrio para pensar, desfrutar da palavra da forma que quiser. Mas eu tento seguir bem na risca do que está escrito. Isso não significa ser fanático, isso significa ser um seguidor de Cristo. Por que a Bíblia é tão importante? Esse livro aqui, eu tenho algumas Bíblias, mas eu trouxe essa pequenininha aqui, ó. Só para falar um pouco sobre a Bíblia para vocês. Eu já tive alguns conhecidos que já chegaram a ganhar Bíblias e não gostaram do presente por ser um simples livro no olhar deles, mas na real mal sabem que aqui está o maior conhecimento que um homem poderia ter. Isso, o maior conhecimento que um homem poderia ter. Isso na minha visão. Eu sei que existem pessoas que são que não acreditam em Deus, que têm religiões diferentes, que seguem doutrinas diferentes. Eu quero que vocês apenas respeitem o que eu penso e eu quero transmitir o que eu penso pra vocês, porque eu quero ser eu aqui, entendeu? Eu não quero ser qualquer um, não quero chegar aqui e falar mentiras, mostrar o que eu não sou, eu quero mostrar o que eu sou aqui, beleza? Porque a Bíblia é tão importante pra mim e pra um cristão que é um cristão verdadeiramente, porque se vocês não sabem acreditar em Deus, não muda muita coisa. Na real, o que realmente muda a história de alguém que acredita em Deus é aquele que segue uma obra pra Deus. Você tem que viver pra Deus, entendeu? Viver pra Ele. E não simplesmente acreditar. Porque se você ficar parado lá, é a mesma coisa do que uma criança pedir um brinquedo. Na verdade, uma criança querer muito um brinquedo quando é pequeno e ela nunca ir lá e pedir para os seus pais. Ela nunca vai receber aquilo. E é mais ou menos assim com Deus. Ele é nosso Pai. E por que eu entrei nessa questão da Bíblia? Porque as pessoas olham esse livro como um livro mesmo. Ele fala sobre a palavra de Deus e sobre quem é Cristo Jesus. Do Novo Testamento, a gente fala sobre a vinda de Jesus como um humano para a Terra. E o Antigo Testamento são acontecimentos sobre o desenvolvimento da criação, certo? Isso é para quem acredita que existe um Criador superior a tudo, que está sobre todos nós, entendeu? Mas, como eu estava falando, eu já vi pessoas acharem ruim ganhar uma Bíblia simplesmente porque são pequenos pedaços de papel que são folheados e geralmente a pessoa não lê e não tenta desvendar o que está aqui dentro. Na verdade, quando você começa a ler a Bíblia, você é refutado, você acaba tendo uns pensamentos meio, meu Deus, por que isso acontece? Porque assim, você começa a ter debates sobre você, sobre a sua crença, sobre o que você pensa. Isso é muito importante, cara. Na verdade, eu conheço várias pessoas que um dia não acreditavam em Deus de jeito algum. Quando pegaram uma Bíblia para ler,
simplesmente para tentar entender e refutar alguém que tem essa crença. Tentar debater ao nível, mas ela que acabou sendo refutada de volta, entendeu? Mas eu fico triste porque você que diz ao contrário de mim, eu vou estar falando aqui alguns fatos que realmente acontecem. O movimento cristão, durante muitos anos, no mundo inteiro, teve seus altos e baixos. Na verdade, as pessoas que frequentavam a Igreja Católica antigamente estavam vivendo uma coisa meio totalmente ligada à religião. Parece que eles estavam meio afastados do que realmente é o Espírito Santo. E eu não estou falando sobre a religião atual, mas sim do que é na história. Se você conhece a história, você já foi para a escola, você conhece de livros, você já ouviu de algum lugar que realmente era assim. Pegavam um pedaço de madeira e falavam que era um pedaço da cruz de Jesus para vender e ganhar em cima disso. O que eu acho disso? Eu acho uma grande blasfêmia, porque Deus, Deus é meu Pai Supremo. Não existe nada superior a Ele na minha vida. Nada, nada. Eu poderia dar tudo que eu tenho. Meu sonho era ter vários instrumentos, hoje eu tenho aqui, ó. Tenho aqui alguns, mas tenho vários aqui. Poderia largar tudo isso por Ele. Tudo isso. Mas nunca usar o nome dele pra mentir e ganhar em cima disso. E tem uma história muito interessante que eu quero que vocês tentem procurar a fundo. A história de Mary Jones. Ela era uma menina. Se você procurar, você vai entender um pouco. E ela se apaixonou pela Bíblia. Quando ela leu, ela percebeu que havia algo diferente nesse livro. Só que era um livro muito caro. Muito caro. E muito raro de se conseguir. E ela não desistiu daquilo que ela queria. Durante 6 anos ela juntou o pouco dinheiro que ela ganhava, ali provavelmente do esforço dela, para conseguir esse livro. Então ela foi até uma cidade que era o único lugar onde vendiam bíblias ali na região dela. Acredito que ela passou alguns dias andando, talvez com fome, simplesmente para buscar a palavra de Deus. E dali surgiu um entendimento que as pessoas tinham a necessidade de buscar a palavra de Deus. E assim surgiram as sociedades das Bíblias, no caso, que começaram a distribuir Bíblias para o mundo inteiro. Mas alguns países ainda têm muita dificuldade. Existem alguns países na África que várias pessoas lá querem saber um pouco da palavra de Deus e não tem uma Bíblia, cara. Eles não têm uma Bíblia. Você sabe o que é isso? Aqui no Brasil você vai ali, sei lá, no Brás, você compra uma Bíblia, qualquer Bíblia, por 3, 4 reais. E eles não têm. Eles não têm. Já mandaram mensagem pro meu pai de um país da África, do continente africano, eu não sei que país é ao certo, mas o cara ele queria 50 Bíblias para distribuir. E ele disse que lá eles estavam numa situação muito difícil, eles não tinham nada para comer, muitos não tinham onde morar, mas eles tinham uma grande necessidade de buscar a Deus. Isso era o que mais importava para eles. E eu acho que isso é uma coisa muito bonita, cara. Por mais que você seja ateu, cristão, até muçulmano, não sei se você está assistindo esse vídeo. Mas imagina você ter uma fé tão grande que nada, 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 nada te abala. Agora vem um moleque que ganhou uma Bíblia aqui
e reclama, nossa, eu ganhei uma Bíblia, sério isso? É sério isso? Ah, ganhei um livrinho, vou deixar ali, aberto no Salmos 23, porque Deus vai me abençoar, porque eu tenho aqui. Pá, 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 pá. Galera, isso daqui é apenas escritura. Escrituras. Ali, ó. Tu. Homens escolhidos por Deus escreveram isso. Eles escreveram. Só que se você olhar dessa forma, ah, foi o homem que escreveu a Bíblia e tal. Se você pegar tal coisa aqui, ah, e tem outros livros perdidos. Você não tem que ler isso daqui como um livro. Mas você tem que ler isso daqui como uma conversa com Deus. Deus falando com você. Entende? Você não tem que abrir isso daqui e simplesmente ler. Palavras que saem da boca são simplesmente palavras. Mas quando algo vem do coração e vem de um espírito, é algo bem confortante, que pode mudar totalmente a sua vida. Muitos acreditam que Deus prega o ódio, que ele não se importa com nada, que ele criou rancor e se ele quisesse, ele tiraria toda a maldade do mundo. Mas para existir a bondade, acredito que precisa existir a maldade também. No bem sempre vai existir o mal e no mal sempre vai existir o bem. Em todo lugar que você estiver. Em todo lugar. Mas já me perguntaram por que Deus não extermina toda pessoa que comete assassinatos, ou porque Deus permite que essas coisas aconteçam. Eu acredito que as coisas nas nossas vidas acontecem para formar quem nós somos. Eu posso dar um exemplo bem básico e fácil para vocês entenderem. Alguém que veio lá de baixo, pobre, que não tinha nada, dificuldade, e um dia subiu na vida. Quando ele subiu, todo mundo viu aquela transformação. É uma transformação gigante. Todo mundo olha e fala, como que o cara saiu lá de baixo para chegar onde ele está? Entendeu? E se fosse só bondade, se ele sempre tivesse o bom e do melhor, do zero e pronto. Ah, mas o cara ia viver feliz, mas teria esse valor sentimental? Teria esse valor sentimental? Talvez essa pessoa inspire vidas para conseguir trazer mais bondade para outras pessoas. Uma vez eu estava na rua e eu tinha o dinheiro da minha passagem, eu acho que era 7 ou 8 reais. Uma mulher me parou na rua com a filhinha dela e eu disse que eu não tinha nada para dar para ela. E realmente, eu só tinha o dinheiro da minha passagem. Aí eu fui, dei minha volta e voltei. Porque eu pensei, meu Deus do céu, a pessoa tá passando por essa situação e eu aqui vou voltar para casa e quando chegar lá vai ser a mesma coisa de sempre. Então eu fiquei com remorso, eu voltei e dei aquele pouco dinheiro que eu tinha. Veio um cara perguntar pra mim, ah, você é burro, por que você fez isso? E por que você deu dinheiro? Você é besta. Ela entrou lá, eu vi que ela entrou no mercado e comprou qualquer coisinha lá pra filha dela. Comprou salgadinho, deve ter comprado algum suco. Ela saiu de lá toda feliz, eu fiquei muito feliz. Eu só conseguia pensar em agradecer a Deus pela minha atitude.
E eu voltei pra casa a pé. Demorou um pouco, mas no caminho eu achei R$ 50 na rua. Ah, tudo bem, alguém perdeu esses R$ 50, mas quando eu achei lá, eu tava sozinho. Se tivesse alguém por perto, eu devolveria, provavelmente. Alguém procurando, no caso, né? Porque eu não ia. Ah, você perdeu. Mas eu peguei ali e eu fiquei pensando comigo. Se eu tivesse voltado de ônibus pra casa, eu não teria achado esse dinheiro. Então, Deus permite que existam as dificuldades na nossa vida, que a gente se esforça um pouco, porque na Bíblia está escrito que o homem agora teria que suar para se alimentar e se sustentar. Está escrito no Antigo Testamento. Se você ler, você vai perceber isso. E eu fui andando, fiz a minha boa ação e recebi. Mas não é sempre que isso vai acontecer. Não vai achando que você vai chegar lá e fazer uma boa ação e... Ah, agora todo mundo vai achar que eu sou um cara demais. Uau! Não é assim. Assim, fazer de coração, não querendo nada em troca. Porque Jesus, ele morreu por mim numa cruz, não querendo nada em troca. Na verdade, ele quer sim algo em troca. Ele nos deu a sua graça. E agora nós temos que pagar esse preço com as nossas vidas e viver para ele. É só isso que eu queria falar. Eu sei que é um vídeo muito diferente para vocês, diferente do que vocês estão acostumados aqui, mas é muito necessário falar sobre isso, porque a vida não é simplesmente feita de diversão, de coisas momentâneas. A vida é para ser eterna, de acordo com isso daqui.